tem Pega, serviço. tá no ar. Peça aí desculpa pessoal, já? Vira aí. Bom, aproveitamos a ocasião para pedir as sinceras desculpas. Portanto, tudo pela primeira vez em direto tem dessas coisas. Bom, voltamos e voltando estamos nas perspectivas. Dizíamos nós, antes de termos saído da linha, de que depois de termos sido situados em termos de institucionalização do serviço social em Angola, agora estamos em condições de falarmos sobre as perspectivas de serviço social em Angola. Bom, entendemos as perspectivas como oportunidades, não é? Que estão muito próximas a nós. E dentre as perspectivas nós elencamos em 3. Primeiro, nós trazemos a revitalização da Associação dos Assistentes Sociais. Depois, nós trouxemos também como perspectiva o perfil de saída, não é? Do curso de serviço social. E em terceiro plano, trouxemos a produção científica em serviço social, isto dentro das perspectivas. Entrando propriamente naquilo que é a revitalização da Associação dos Assistentes Sociais, importa referir que a associação surge enquanto organismo em 2014, com a publicação em Diário da República. E esta associação conheceu, no entanto, até o momento presente em que fazemos esta comunicação, 2 presidências, ou 2 conselhos presidenciais. Atualmente está uma associação viva, como sempre foi. No entanto, como não há uma obra, não há uma organização que não seja passiva de reparos e melhoramentos, portanto, nós entendemos a revitalização como um processo dinâmico conducente à contextualização da atuação, tanto da associação enquanto organismo, que representa e congrega todos os assistentes sociais de Angola, naquilo que são os desafios do país. Nós hoje vemos um país voltado, portanto, para uma série de combates. Vemos um país que atualmente tem uma agenda tanto voltada às autarquias, descentralização administrativa, e, no entanto, nós trazemos aqui reflexões que valem a pena serem tanto partilhadas, que é como a associação acompanha esta dinâmica sociopolítica, econômica e cultural do país. Até que ponto a associação está tanto para e passo com a dinâmica do país, em termos de posicionamento, em termos de representatividade, pois o Estado, enquanto organização de governo, tem os seus interlocutores, tanto que são as instituições, e a Associação dos Assistentes Sociais é um interlocutor direto e privilegiado do Estado em termos de políticas sociais. No entanto, ao trazermos aqui a revitalização, estamos a excitar a associação e todos os seus membros, da qual somos parte. No entanto, há uma dinâmica atual e atuante. E para elucidarmos os nossos colegas e todos que estão aí do outro lado a nos acompanhar, nós trouxemos uma série de reflexões pontuais que julgamos serem precisos e importantes serem partilhados, quiçá mesmo serem praticados num futuro próximo. Então, a seguir nós vamos apresentar aquilo que entendemos por revitalização e aquilo que nós trazemos à reflexão a todos quanto nos seguem neste live. Doutor Garcia. Exato. Exatamente. Dando sequência do que estava aqui a referenciar o meu colega Lopes Joaquim, dizer que a revitalização é um processo permanente, constante e que visa buscar o elemento contextualização para melhor responder aos desafios atuais. E então é nessa perspectiva que nós aqui elencamos um conjunto de aspectos. Vamos começar particularmente com um dos pontos. Nós vimos que o primeiro aspecto de atenção é a inscrição de todos os assistentes sociais residentes no país. Imprescindível. Repare que os dados apresentados pelo meu colega, não é? Nessa altura nós somos, enquanto membros inscritos, rondamos por aí aproximadamente 147 associados. Repare que as duas instituições, quer o ISUP, quer o IS, têm estado a lançar anualmente mais de 200, 300 licenciados. É inconcebível que tenhamos esse número. Daí que é um desafio de todos nós. Primeiro é que a associação tenha quase 99,9%
dos formados devem estar inscritos na associação. Esse é o primeiro aspecto que entendemos que é fundamental. Segundo, criação de núcleos ou colégios de especialidade. Caríssimos colegas, nós somos muitos profissionais e cada um, aquele que está na saúde, na educação, nos lares, ONGs, convinha e oportuno que se criem núcleos especializados para dar corpo, para dar atuação da associação. Porque sem estes espaços privilegiados de trabalho, acabamos por todo mundo faz, mas depois no fundo ninguém faz. Porque esses núcleos serviriam como espaços de reflexão, como espaços de construção do saber fazer, porque aí haveriam troca de experiências, partilhas, relatórios inclusive, não é? Então, é oportuno que se criem colégios de especialidade. É fundamental. Isso vai dinamizar de que maneira a nossa associação. Portanto, é um aspecto a terem atenção e queremos nós que, então, logo se crie estas comissões, teremos mais vida, teremos mais energia no que concerne a resolução e a resposta das variadas questões sociais que enfermam o nosso país. Um outro elemento também que trazemos aqui é efetivamente a criação de uma base de dados atualizada. Se nós tivermos uma base de dados atualizada, esta base vai permitir com que saibamos até a nível dos institutos que formam esses profissionais, por o ano lançaram quantos? Temos que ter aqui um convênio que busca dados diretamente para que entendamos que, olha, o ISUP este ano lançou 100 profissionais. O ICE lançou 200. E aí saberemos que, olha, em Angola nós temos 500, temos 1000, temos 3000 assistentes formados. E se estamos 3.000, digamos, quantos é que estão inscritos na associação? Onde estão? Como estão? Então é fundamental que tenhamos atenção a este pressuposto. Um outro aspecto ainda é incentivar os assistentes sociais recém-formados a ingressarem à associação. De que forma? Promoção de tertúlias, por exemplo, troca de experiências profissionais, não é? Dos estudantes, mostrando-lhes a visão, os valores e a missão da associação. Se nós formos ao ICE, quer também ao ISOCO, vamos constatar que poucos estudantes sabem da existência da associação. Poucos sabem disso. Isso é um facto. É um facto. Por quê? Porque a associação não se faz sentir. Não há essa troca de experiências. E nós temos estudantes que não têm referências. Caríssimos, é bom que se diga que muitos estudantes que fazem social, alguns fizeram informática no ensino médio, alguns fizeram eletricidade, fazem um curso totalmente diferente e depois lá posto amanhã não tem referências. Porque não há aqui essa relação de proximidade entre os profissionais que atuam na área e aquele que está a formar-se. Então seria oportuno que houvesse estreitamento das duas perspectivas. Os estudantes, para que, então, logo que eles saiam da academia, se ingressem à associação, porque sabem a missão, conhecem os valores, conhecem a visão da associação. E muitos estudantes, também profissionais, e não inscritos, não conhecem a existência, não de direito, mas a existência de facto da associação. Daí que entendemos pertinente este. Desculpa, antes de avançar, já que tocou nessa questão da associação, eu gostaria de ouvir o vosso parecer sobre a questão da cota de inscrição. É uma questão que nós recebemos várias vezes aqui no Facebook, questionamentos sobre a cota de inscrição. Acredito eu está no valor de 10.000 kwanzas. Exato. E depois vem outra contrapartida. Boa parte dos assistentes sociais estão desempregados. Como é que vocês avaliam essa questão da cota de inscrição no valor de 10.000 kwanza, fazendo uma comparação entre os assistentes sociais que trabalham e os que estão desempregados? Obrigado, colega Eliane. Bem, eu acho que esta temática já mereceu várias abordagens a nível da associação. A chamada joia, que é o valor que é entregue para a inscrição, para aderir à nossa associação. Entendemos ser um valor modesto, por um lado. Quando digo modesto, por não ser tão elevado, mas também, com certeza, como disse muito bem, há muita gente que não trabalha e vê-se, às vezes, impossibilitado de inscrever-se. Mas
Eu creio que aí o meu colega Carlos e seu Pelouro não é, têm estado a trabalhar nesse sentido. Julgamos nós que se alguém tiver em dificuldade de inscrever-se, pode efetivamente dirigir-se à associação e solicitar a sua inscrição para que proceda ao pagamento desta ajuda de forma parcelada. É uma opinião que aqui deixamos e cremos que esse deve ser o entendimento também do colega Carlos enquanto nosso responsável nessa altura. Desde já aproveitar e mandar-lhe saudações e por tudo quanto tem vindo a fazer em nome da associação. Então, pensamos nós que este pode ser um dos caminhos para a inscrição de todos quanto são profissionais nesta área e que devem fazer parte deste organismo. Dando a sequência, um outro aspecto é a promoção de atividades dentro e fora da ASA que tenham a finalidade de congregar, partilhar, realimentar os membros e a sociedade em geral nas suas mais variadas patologias sociais. Ou seja, às vezes as teorias acadêmicas vão sendo ultrapassadas, atendendo à dialética social. Se existir centros de trabalho que permitam essa interação constante e permanente, haverá aqui uma coisa de realimentação. Porque aquilo que eu não sei, as minhas dúvidas de atuação no campo onde eu estou, eu partilho com Lopes porque estamos na mesma área, partilho com o colega Navilda porque trabalhamos junto, partilho com o colega X. Portanto, deve existir esse espaço de interação que é fundamental para melhor solidificar a nossa atuação profissional e concomitantemente a nossa afirmação. Promover por atos e omissões a imagem da ASA nas mais variadas plataformas de comunicação em massa. É efetivamente isso. E eu gostava até de parabenizar a associação por facto de ter criado muito recentemente o website, que depois no final deixaremos. Mas é fundamental, hoje em dia o mundo move-se com as novas tecnologias. E eu acho que quanto a isso ainda estamos aquém do que se deseja. E prova disso é esse tempo cinzento que assistimos desde o início da pandemia até aqui. Não tem havido interação necessária da associação. Portanto, pensamos nós que devemos criar outras plataformas que nos permitam interagir de forma pertinente, de forma atuante, para que todos nós estejamos envolvidos na mesma causa. E há um outro aspecto: trabalhar afincadamente para uma ASA mais inclusiva. Queremos apelar. Todos nós somos assistentes sociais. Os que foram formados pelo Pio XII, queremos aqui referenciar com toda a vénia as nossas mamães, as nossas mães, não é? A professora Felisbela, a professora Cohen e tantos outros, não é? Que os que foram formados pelo Zup, pelo IS, todos nós somos assistentes sociais. Seria bom que trabalhássemos afincadamente no espírito que visa criar segregações a nível da classe. Isso não nos ajuda e nunca nos ajudará. Portanto, seria oportuno que olhássemos de forma isenta, de forma imparcial, para que todos nós construamos a profissionalização, construamos a profissão, a nossa categoria em Angola. Porque se dentro da classe não existir uma unidade, porque eu estudei no Brasil, eu estudei em Portugal, eu sou do ISUP, eu sou do IS, isso não ajuda e nunca ajudará a profissão a crescer. E vamos aqui chamar a atenção à associação que deve servir enquanto organismo, deve servir de mediador, evitando e banindo, se possível, punir iniciais ou pessoas que tenham tais iniciativas de descongregar, de dividir, de criar, portanto, grupos dentro da classe. Portanto, esse aspecto é bom terem atenção. E a outra coisa, incentivar e promover formações especializadas aos seus membros e interessados. Nós estamos a pensar o seguinte: numa fase como essa, por exemplo, nós queixamos várias vezes de a associação não tem dinheiro. Ok. Se a associação promovesse cursos em que para qualquer pessoa pode participar desde que tenha uma taxa de participação, é um mecanismo de angariar valores para a associação, por exemplo. Matéria em políticas sociais, matéria sobre pesquisa social, sobre família,
sobre a infância. Portanto, é um conjunto de matérias que podem ser abordadas por especialistas da nossa classe. E temos tantos, bastante valorizados, e podem contribuir significativamente para essa parte de experiências, mas também para ir capacitando os nossos assistentes sociais e ao público interessado. Portanto, é o momento de afirmar-se enquanto organismo para que seja de nosso interlocutor nas políticas públicas e nossas. E também temos uma proposta. Que tal se pensássemos na institucionalização da Semana do Serviço Social? O dia que é o Dia do Serviço Social, bem, é um dia em referência a Aurélio Navarro, então temos referência muito recentemente da publicação desta carta papal, desta encíclica papal, do Papa Leão XIII, não é? Em 1981. Mas que tal pensarmos numa semana do Serviço Social em Angola? Já temos o Dia do Trabalho Social, acho que é em junho, julho, se a memória não me atrás. Mas deve ser uma semana com muito trabalho a nível nacional, com publicidades daquilo que temos feito, daquilo que vamos fazer, e isso poderia estreitar a relação entre o Estado e a própria classe. Congregar os ativistas sociais, congregar educadores sociais e todos quantos se encaixam nos termos do Decreto Presidencial 182/12. Todos trabalhadores sociais deveriam rever-se nesta semana do Serviço Social. Então seria oportuno que pensássemos na institucionalização da Semana do Serviço Social. Portanto, é isso que nós temos relativamente às perspectivas que visam revitalizar a nossa associação. Tivemos o painel com o Dr. Garcia, ainda temos mais outros assuntos a seguir. Vamos passar agora a palavra para o Dr. Lopes Joaquim. Bem, inicialmente o debate era para irmos até às 18 horas, mas por causa de algumas questões técnicas que nós tivemos de princípio, é bem provável que nós avancemos mais alguns minutos, aliás, até 19 horas. Vai depender da interação do pessoal e, garantidamente, as nossas condições estão asseguradas. Dr. Lopes Joaquim, tens a palavra. Bom, depois de termos abordado a primeira perspectiva, que é naturalmente a revitalização da associação, há aqui aspectos que vale a pena serem sublinhados, não é? Que o Dr. Garcia disse muito bem. Entanto, a associação, enquanto organismo, ele funciona em função da qualidade de profissionais, em função da qualidade de técnicos, em função da qualidade dos seus associados. E isto remete-nos a uma outra perspectiva, que é o perfil de saída do curso de serviço social. No entanto, o curso de serviço social é um curso serviço social enquanto profissão, é uma profissão multifacética. E esta abrangência que tem a profissão, tanto tem levado a que muitos de nossos colegas, portanto, saiam da academia, digamos que abraçando tudo. E diz-se comumente que quem tudo abraça, pouco aperta. Portanto, preocupa-nos também o perfil de saída. Preocupa-nos o perfil de saída porque nós, tal conforme disse muito bem o colega Garcia, nós temos tanto muitos colegas formados, tanto uns que nem se revêem com o serviço social, outros se revêem, mas sequer dão-se conta, outros até distante daquilo que são tanto as incumbências a eles confiados. É assim que nós hoje, em termos de país, vamos visitando as instituições, vamos perguntando por pessoas. Tanto instituição A um assistente social, instituição B um outro assistente social, mas o que faz, como faz, tanto é uma questão que ainda é discutível. No entanto, ao trazermos o perfil, estamos a olhar ao estágio do estudante de serviço social, estamos a olhar para a grelha curricular, portanto, do curso de serviço social, estamos a olhar para aquilo que é o produto, tanto que é o assistente social. Dentro desta perspectiva de perfil de saída, preocupa-nos o facto de muitos dos nossos colegas, muitos de nós, não sabermos até o momento por que nos formamos, para que nos formamos. No entanto, existimos apenas de título, existimos apenas de nome. Queremos mostrar aqui uma reflexão que
Esperamos que as pessoas ligadas às duas instituições que formam assistentes sociais, maiormente o IS e o ISUP, então que nos estejam a ouvir nesta altura, se não em outra ocasião, para aquilo que é o perfil de saída dos formandos em serviço social. Dentro, no entanto, desta perspectiva, nós, tal conforme fizemos na primeira perspectiva, aqui também trouxemos, não digamos receitas, mas trouxemos aqui algumas nuances que servirão para reflexões, para tirarmos ilações, de modo a que tenhamos um produto bem lapidado, que é o profissional de serviço social. Portanto, tal conforme fizemos na mesma dinâmica, o colega tanto Garcia vai fazer esta reflexão, vai trazer, no entanto, as luzes que nós trazemos para aquilo que propomos como perfil de saída do formado em serviço social, no caso, o futuro assistente social. Exatamente. Obrigado, colega Lopes. Antes de nós abordarmos a temática, eu gostava de lançarmos mão à nossa literatura, não é? Portanto, serviço social não é uma profissão do achismo, ele é embaçamado por um conjunto de teóricos. Gostamos de nós lançar mão a Raquel Gentili, não é? Na página 7 e depois a página 50, para vermos o que efetivamente ela nos diz sobre perfil de saída e para melhor condimentar a nossa abordagem. Exato. Vamos aqui pedir ao colega Lopes que leia, por favor. Bom, a nossa colega assistente social Raquel, diz assim: a prática profissional do serviço social, como qualquer atividade considerada trabalho, carece de precisões e discriminações em relação à transformação dos seus objetos de trabalho em produtos. Exato. Portanto, nós temos aí a necessidade de existirem especificidades, não é? Portanto, esse aspecto é fundamental, que lançamos mão da nossa colega Raquel Gentili. E ele nos trouxe abordagem para dizer que é preciso olharmos para uma perspectiva mais específica do que a generalizada. E eu vou pedir mais uma vez ao colega Lopes que leia, por favor, a página 50, da mesma autora ainda, para termos atenção qual é o entendimento desta autora, onde é que nós nos sustentamos para trazer a reflexão que há pouco vamos aqui abordar. O primeiro aspecto a ser levado em conta é referente ao mérito de uma qualificação profissional generalista. Uma das características que tem favorecido esse movimento decorre do fato de a profissão apresentar-se com identidade de profissão de abrangente visão social. Tal facto possibilita ao profissional uma visão sintética das múltiplas relações que interferem na particularidade da realidade a ser trabalhada pela organização. Exato. Reparem que o colega Gentili traz uma abordagem a dizer que a profissão, como tem um pendor generalista, e várias vezes acaba por não permitir com que a atuação seja específica. Aliás, nós vimos isso na prática várias vezes. Pergunta: o que é que você faz? Não, fizemos isso. Então, quem faz tudo, quase nada faz. E disso é um dilema que diz que quem muito abarca, pouco aperta. Daí que nós entendemos, já poderíamos pensar numa perspectiva de termos especializações no último ano. Se calhar isso levanta questionamentos. Mas está maluco a dizer isso? No Brasil não tem, em Portugal não tem. Ok, não tem, está bem. Mas nós não vivemos só de papagaísmo, de copiar. Também nós temos a questão de começar, de renovar. Porque o serviço social nos chama a atenção ao aspecto local, ou seja, pensar no global e agir no local. Nós podemos, e temos esta legitimidade, de criar uma grelha que vá de acordo com a nossa realidade. Podemos começar com essa perspectiva. Por exemplo, no 4º ano vamos criar, daqui a 5 anos, uma perspectiva, especialização em acompanhamento familiar. Quando chega-se no 4º ano, o Lopes escolhe, vai fazer o quê? Não, eu quero especializar-me em acompanhamento familiar.
quero especializar-me em crianças e adolescentes em situação de risco. Quero especializar-me em saúde, serviço da comunidade, em políticas sociais, serviços penitenciários, assistência social, acompanhamento à pessoa idosa, chamado serviço de gerontologia. Portanto, eu acho que já deveríamos olhar para isso, e isso poderia permitir com que amanhã, quando o estudante sai da academia, vai ao local de trabalho, ele tem uma formação específica, não obstante de ter um horizonte generalista, mas ele sabe que o seu foco, a sua especificidade é a área sobre crianças e adolescentes em situação de risco. É meramente uma provocação? É uma perspectiva? Quiçá daqui a 5 anos, primeiro vamos ir introduzindo paulatinamente a nossa grelha, como faz o direito. Hoje em dia o direito, quem faz o direito no final, escolhe ou vai para a forense jurídica, ou vai para a civil, ou vai para econômico empresarial. Portanto, a psicologia é a mesmíssima coisa. No quarto ano tens psicologia de desporto, do trabalho, psicologia clínica. Portanto, poderíamos olhar para essa perspectiva, tendo em conta a nossa realidade, porque as demandas são variadíssimas, e isso, cremos nós, que poderia contribuir significativamente para a tão aclamada afirmação profissional. Portanto, é essa abordagem que nós entendemos aqui trazer nessa matéria sobre o perfil de saída. Não é? E vamos passar muito rapidamente no outro pressuposto, que é a produção científica específica, não é isso, colega Lopes? Bom, aqui começa o problema, não é? Aqui começa, se calhar, o aquecer. É um problema conjuntural no nosso país, questões relacionadas à produção científica. Portanto, nós já debatemos em outros fóruns de que ser-se PhD, ser-se professor doutor, conforme ficou agora a moda, não é? Deveria exigir um requisito mínimo. E nós temos a pouca sorte ou a infelicidade, não é? Em termos de serviço social, termos uma crise, portanto, vamos admitir, uma crise de produção literária. Só para situarmos, o serviço social surge na década de 60, nós estamos em 2020, estamos a falar qualquer coisa como 20 anos, não é? Não, estamos a falar de aproximadamente 60 anos. Em 60 anos, se a memória não me falha, estamos a falar em 4 livros. Portanto, 4 livros produzidos em Angola. Portanto, isto para nós deveria interpelar e se calhar pensarmos quantos formados temos, quantos mestres, quantos doutores, quantos licenciados e como estamos em termos de produção científica. Aqui a produção científica é o foco que nós queremos olhar mais, mas poderíamos olhar como a produção no todo. Então, a produção no todo estamos a falar daquilo que é a atuação do assistente social. Nós temos assistentes sociais, sim. O que fazem os assistentes sociais? Nós temos a profissão em si assente em 3 dimensões. Portanto, estamos a falar na dimensão teórico-prática, teórico-metodológica e ético-política. Dentre estas 3 dimensões, nós vamos chegar à conclusão de que haverá prática quando tivermos a teoria bem assente, a teoria bem produzida, a teoria bem elaborada. Assim como haverá a teoria também a ser elaborada quando as práticas refletirem naquilo que é a matriz da profissão. No entanto, trazemos aqui esta perspectiva da produção científica como uma provocação, entanto, saudável. E para esta provocação nós vamos aqui abrir um parênteses e parabenizar aqui o Dr. Amor Monteiro, não é, por uma obra excelente que nos deu a ler. Uma obra que, por sinal, valeu-nos muitos dias de debate durante a nossa preparação e excitou-nos bastante a trazermos aqui um desafio a todos os colegas, assistentes sociais, inclusive nós que estamos aqui, a olharmos para a produção como um desafio que nos é imposto, que nos é colocado na frente, porque só teremos, entendemos nós, só teremos serviço social em Angola quando tivermos uma produção específica, tal conforme disse o colega Dr. Garcia,
uma produção específica em cada área de atuação do assistente social, refletido no contexto angolano. Porque nós temos tantas bibliografias, inclusive em nossas monografias, nós temos lido alguns trabalhos que os estudantes vão, então, publicando para as suas dissertações. Tanto todas elas refletem uma realidade que não é nossa. Tanto para nós isto é muito preocupante e precisamos sair deste dilema ou deste buraco de estarmos a importar, no entanto, bibliografias que não refletem em nada a nossa realidade. Nisto, nós trouxemos aqui o desafio de, quiçá, num futuro próximo, olharmos para este quesito, produção científica, relatórios, então, olharmos para aquilo que são as revistas científicas, publicações científicas, porque em outras classes profissionais, por exemplo, vamos aqui citar a sociologia e psicologia, hoje por hoje não se admite, por exemplo, um mestre, um doutor, enclausurado na academia que não tenha nenhuma publicação. Portanto, isto deveria suscitar debate a nível dos estudantes, a nível da sociedade, e nós não queremos que o serviço social viva disto, o serviço social viva do achismo, tal conforme fizemos menção anteriormente. Portanto, nós temos tudo para produzirmos. A nossa realidade é bastante desafiadora e queremos, portanto, trazer esta provocação, não que pare por aqui o debate, mas que possamos olhar para aquilo que já foi produzido, possamos refletir aquilo que já foi produzido e questionar aquilo que já foi produzido. Portanto, nós fizemos menção aqui de alguns livros já publicados. Quantos de nós já tivemos o privilégio de ler estes livros? Que ilações tiramos dos livros? Que questionamentos fazemos destes livros? O debate. Como estamos em termos de debate? Tanto olharmos para um livro do Amor Monteiro, olharmos para aqueles aspectos que chocam com aquilo que é a nossa realidade. Tanto como estamos em termos de debate. Tanto para nós isto é um processo conducente à produção, porque quando tivermos aquele debate em que o Amor Monteiro escreve, o Lula vai ler, o Garcia vai ler, e depois vai questionar aquele aspecto que acha que é discordante com a realidade, e em termos de obras. Portanto, isto vai contribuir significativamente para aquilo que é a produção literária. Mas, sem querer monopolizar aqui o debate, não é, que está aceso, eu vou partilhar esta perspectiva, que é a última dentre as perspectivas, com o colega Garcia. Exatamente. É interessante, né? Portanto, o colega Lopes já fez referência a isso, mas eu gostava de fazer aqui também uma outra. Por exemplo, os relatórios econômicos que a UCAN, a Universidade Católica, publica, são estudos realizados pela universidade e são apoiados pelas ONGs e respondem efetivamente à nossa realidade. Então, quiçá, nós estamos aqui a falar de uma sociedade angolana doente, o seu tecido social quase a desmoronar. E a nossa classe é que deveria ter a maior incumbência quanto a isso. O que é que nós temos feito? Que produção de estudos sociais, por exemplo, sobre a fome, a pobreza, sobre as famílias vulneráveis, sobre políticas sociais. O que é que nós estaríamos a produzir para com que o executivo use isso como instrumento de intervenção? E aqui eu quero aqui citar, quero aqui fazer uma referência. Eu não concordamos bastante com Paulo Neto quando diz que o assistente social é um executor terminal de políticas sociais. E nós achamos que o assistente social não pode ser só um executor terminal das pessoas, mas também deve ser um proponente, aquele que participa na elaboração dessas políticas sociais também. Quantos assistentes sociais estão entre o executivo e dão o seu palpite na concessão desta política ou daquela? Não existe. Que estudos sociais são feitos a nível da classe que sirvam de embasamento científico para a intervenção do executivo? Não existem. Portanto, nós somos uma classe que deveria ter maiores responsabilidades a nível social e não os temos. Basta olhar para o Quenda, a forma como foi concebido, basta olhar para o projeto ou o programa de combate à pobreza, a forma como foi concebido.
Quem é que está lá? Muito recentemente ainda, nós acompanhamos que o Fundo da União Europeia e o Banco Mundial têm estado a procurar parceiros para a implementação de projetos sobre as bolsas de famílias vulneráveis. Onde está a associação? Onde está a classe? Para encabeçar isso, para agarrar isso com as mãos. Não, estamos aqui e vamos para frente. O PIB está aí. Portanto, todas as políticas sociais do país, nós estamos a parte desta realidade. Isso nos deveria preocupar a todos nós, independentemente onde quer que estejamos a trabalhar, não é? A criação de um observatório social deveria ser uma nossa responsabilidade. Não do OPSA. OPSA existe aí, o Dr. Sérgio Calundungo, e tem feito um trabalho significativo, digno de realce, está aí, agradecemos imenso. Mas eu acho que, enquanto profissional social, deveríamos ser nós a termos um observador social, tal como é tida e achada a Universidade Católica quando lança o seu relatório econômico. Portanto, fica aqui o desafio para que todos nós nos próximos anos, meses e dias venhamos a refletir, não trazemos receitas, mas são meramente reflexões que podem servir de uma mola impulsionadora para os passos subsequentes, né? E desta feita vamos passar para os desafios, vamos ser lacônicos, questão do tempo também, vamos ser breve para darmos tempo que os colegas possam tanto participar. Temos 3 desafios e vamos começar com o primeiro, né? Colega Lopes. Sim, dentre os desafios nós temos 3, portanto, estamos a falar da emancipação enquanto classe profissional, assistentes sociais. Vamos falar em segundo plano da categorização também da nossa classe e finalmente vamos falar da afirmação também enquanto classe. Na emancipação nós olhamos para este desafio da emancipação, de que muito se fala, que hoje é uma ladainha, não é? Desde os primórdios da associação, emancipação. No entanto, compreendemos a emancipação como autonomia, tanto autonomia a nível de dinâmica, a nível burocrático, a nível administrativo. Nós estamos num país em que tudo por nada é ir-se a reboque. Portanto, nós, enquanto classe profissional, precisamos sair deste paradigma dos reboques e caminharmos por nós mesmos, caminharmos como classe profissional. No entanto, como disse o meu colega, vamos ser concisos naquilo que são as visões que trazemos como desafios. Para desafios ainda, nós vamos acrescer aqui alguns aspectos muito importantes que vale a pena tomarem nota, e os colegas estão a nos acompanhar, que o colega Garcia vai fazer menção. Exatamente. O primeiro desafio que nós entendemos a trazer é formação e emancipação. Quando nós olhamos para a formação, vamos ver que a formação é que vai fazer com que o profissional amanhã tenha a chamada competência profissional. E a competência é um construto, não é? Fruto das teorias, mas também daquilo que é o exercício da prática. Nós queremos olhar especificamente para a formação, mas com maior realce para o estágio. O que é o estágio? O estágio é um espaço de treinamento, tal como afirma Buriola, não é? O estágio é um espaço de treinamento onde, tal como afirma Buriola, onde nós vamos construir a identidade profissional. Sendo assim, a preocupação deve ser maior. O estágio é o local mais sério para a construção da identidade do assistente social. Como é que têm sido os nossos estágios? Eu vou pedir que o colega Lopes leia na página 13 a Marta Buriola, não é? Exatamente. Que leia na página 13 a Marta Buriola o que nos traz sobre o estágio. Por favor, página 13, colega Lopes. O estágio é o locus onde a identidade profissional do aluno é gerada, construída e referida. Exato. É o local privilegiado para a construção da identidade profissional. Quem é que é o supervisor de campo ou acadêmico dos estágios? O que é que se faz nos estágios? Aqui
está um dos maiores problemas. Não queremos aqui dizer que nada se faz estágios. Não, a intenção não é essa. Mas a nossa perspectiva é que ser melhores estágios. Se o estágio é um lugar privilegiado, é um espaço de treinamento, de aprendizagem para a construção da identidade profissional, tal como afirma Maurício na página 14, é preciso que os supervisores cumpram com seu papel real. Porque a preocupação dos estágios é séria, e seria oportuno que se revisse o que acontece nos estágios. E aqui, às vezes, há quem te pergunta, ou seja, nós vamos só mais uma vez lançar mão ao entendimento de Maurício, na página 14, depois página 15, para melhor embalsamarmos a nossa abordagem sobre a necessidade de termos o campo do estágio como lugar privilegiado para a construção da competência profissional. Colega, por favor. Página 14. Diz o seguinte: o estágio é concebido como um campo de treinamento, um espaço de aprendizagem do fazer concreto do serviço social, onde um leque de situações, de atividades, de aprendizagem profissionais se manifestam para o estagiário, tendo em vista a sua formação. Exatamente. E também, dando sequência, diz que define o estágio como um campo de treinamento que, no caso do supervisionado, treinador e treinado, estão juntos, construindo respostas às demandas. Exatamente. E na página 15, o Maurício ainda continua dizendo: constituem contribuições privativas à assistência social, tanto o treinamento, a avaliação e supervisão direta de estagiários em serviço social. Exatamente. Reparem, caríssimos colegas, muito bem, tanto lançar mão aqui os préstimos do Maurício, vai dizer que o campo do estágio é o lugar de treinamento. Se é lugar de treinamento, o que acontece na realidade é o supervisor não é assistente social, no campo não tem assistente social e várias vezes o estudante vai no campo do estágio sem que saiba o que fazer, como fazer, quando fazer, com quem fazer. Porque o estágio não tem sido o lugar de treinamento, o lugar de aprendizagem para a construção da identidade profissional. É o momento de olharmos com mais seriedade. Aliás, o regulamento do estágio, referenciado no seu artigo 5º pelo Maurício, que é brasileiro, bom fazer referência a isso. Nós aqui, pelo menos no ISE, pelo que eu saiba, não tem nenhum regulamento do estágio. Temos algumas orientações metodológicas, mas não tem regulamento. O ISUP não sei se tem. O Brasil, felizmente, tem no seu artigo 5º. Vai dizer que constituem competências privativas do assistente social. Avaliação, orientação, supervisão do estágio supervisionado, passo o termo. O que é que significa competências privativas? Significa que é um ato que somente pode ser realizado por um assistente social. E aqui olhamos para a nossa realidade. Como é que têm sido os nossos estágios? Não passam de mera formalidade para a grelha curricular ter uma nota, fabricar um relatório. Seria bom que olhássemos com maior seriedade para os estágios. É aí onde o fazer concreto do serviço social se constrói. Se não olharmos para este aspecto, não venhamos depois pedir que da mangueira caiam laranjas. Porque estamos a falhar efetivamente aí. E ainda, Alzira Legoi, na página 120, reforça este entendimento na sua obra sobre o serviço social supervisionado. Reforça este entendimento. Bom, diz o seguinte: a supervisão de estágio tem como matéria-prima para o supervisor o processo de aprendizagem que vai se afirmando diante da intencionalidade, da orientação, do acompanhamento sistemático e do ensino, na perspectiva de garantir ao aluno o desenvolvimento da capacidade de produzir conhecimentos sobre a realidade com a qual se defronta no estágio e de intervir nesta realidade operando
políticas sociais e outros serviços. Exatamente. Espaço de orientação. Então, mais uma vez estamos aqui a olhar a necessidade de se olhar para o campo do estágio com uma certa seriedade, particularmente olharmos para a supervisão do estágio. É um aspecto que entendemos nós de tamanha importância para a construção da identidade do assistente social. Portanto, apelamos aqui, mais uma vez, há quem pode dizer que onde é que vamos tirar os assistentes sociais? Perguntamos-nos quantos já foram formados desde que surgiu o IS ou o ISO. Que tal criamos aqui uma espécie de voluntariado ou mesmo uma pequena remuneração que estimule para que todo estagiário tenha um assistente social de campo e também acadêmico. Pelo menos acadêmico. Para o acadêmico, ele serve, nos dizeres de Buriola, serve como um consultor ou assessor, digo. Está aí para assessorar o estagiário, mas como também o supervisor de campo. Ele congrega as experiências com base nas orientações metodológicas e constroem aquilo que é a vida profissional. Então seria oportuno que olhássemos com maior seriedade para o aspecto relacionado com os estágios. Então, essa reflexão que nós queríamos trazer aqui na formação para a consequente emancipação, o foco reside na supervisão dos estágios supervisionados. A pergunta é, que tipo de estágios temos tido? Que tipo de orientadores têm os estudantes? Quer acadêmico, e várias vezes de campo até não se fala, mas às vezes que acadêmicos. Um jurista orienta os estágios, não tem formação técnico-metodológica, não compreende as dimensões do serviço social, não compreende a tríade de intervenção, diagnóstico, intervenção e transformação, não domina o aspecto técnico-metodológico, desconhece o projeto político-social. Como é que vai orientar? Vai orientar o quê? Como vai orientar? Caríssimos colegas, é meramente uma reflexão em torno desse aspecto. Passamos muito rapidamente para outro desafio, que é a categorização da nossa profissão. E falar disso, tanto vamos fazer o colega Lopes, não é? Para dar sequência a esse aspecto. Bom, categorização. O termo em si já diz quase tudo. Categorização vem de categoria. Nós hoje olhamos para aquilo que é a divisão social do trabalho em Angola e olhamos várias classes. Vamos olhar a classe dos psicólogos, a classe dos juristas, a classe dos médicos. Então, temos várias classes. Serviço social, os assistentes sociais também constituem uma classe. Agora, como classe, como podemos localizar, traçar o perfil da classe assistentes sociais, ou seja, quem são os assistentes sociais em Angola? Portanto, essa é a questão central para este desafio. Nós olhamos para a categorização, no entanto, como a figura da classe como um todo. Portanto, como caracterizamos, como olhamos para os assistentes sociais como uma classe? Hoje por hoje está na moda ir à televisão, está na moda tanto posicionamento, está na moda posicionar as demais classes que existem em Angola. Tanto a nível do debate nacional participam, têm tanto a sua participação, seu posicionamento. Agora, os assistentes sociais, enquanto classe profissional, qual é o posicionamento naquilo que é o panorama sociopolítico, econômico e cultural de Angola? Depois de termos abordado a emancipação e termos apontado tanto alguns caminhos para aquilo que entendemos como emancipação, vamos agora olhar para aquilo que é a categorização dos assistentes sociais enquanto classe. Exato. E quando falamos da categorização, estamos a olhar significativamente para uma classe legitimada e legitimada. Estamos aqui a olhar para a serviço social enquanto classe profissional inscrita no seu trabalho. Portanto, nós já existimos, aliás, fruto disso nós temos
temos o decreto presidencial 188/12, não é? Que é um instrumento jurídico legal que vai legitimar os trabalhadores sociais, especificamente os assistentes. Estamos aí. Temos outro instrumento que é, nessa altura, o Estatuto da Associação, mas também poderíamos olhar para o regulamento, que faz muita falta. Nós não temos ainda regulamento. Queremos aqui apelar à associação e não só todos nós que trabalhemos para a concessão de um regulamento. Queremos aqui olhar para a construção da nossa entidade local, código de ética e deontologia profissional. Às vezes, há situações que nos remetem a dilemas e às vezes ficamos a saber como fazer. E é preciso que existam orientações jurídico-legais que vão induzir o posicionamento do profissional naquele fazer concreto específico. Estamos aqui a falar do regulamento, que fala do Código de Ética e Deontologia Profissional. Portanto, é bom que repensemos o lugar dos assistentes sociais na divisão social do trabalho, tal como afirma Yamamoto e Carvalho numa das suas obras. É preciso. Já estamos aí, sim senhor. Já estamos legitimados. Agora, isso vai depois nos levar para um outro desafio que daqui a pouco falamos para a afirmação. Mas é fundamental que olhemos numa posição equiparada às outras classes na sociedade angolana. É fundamental que trabalhemos neste pressuposto e isso vai nos levar, conforme fiz referência, para a afirmação. E falar da afirmação é nada mais senão olhar por desafios odiernos. A realidade é mutável em função da própria dialética social. O que é que nós temos feito? Como temos feito para que exista efetivamente um olhar diferente dos anos passados social em Angola? Os que já estão enquadrados, quer o setor privado, o setor público, o que é que fazem? Como fazem para que o bom nome da profissão esteja lá? Para que haja a chamada afirmação profissional. Várias vezes, tal como afirma o José Neto, que o serviço social responde aos intentos da classe burguesa. Ou seja, eu só vou na função pública, não vou no provincial, chego lá, é o meu chefe que diz o que é que eu tenho de fazer. E várias vezes é uma atuação que nada tem a ver com a minha profissão como tal. Aí não haverá afirmação. Aí haverá sim a chamada alienação, tal como afirma Maria Lúcia Martinelli, na página 15 e 16, que vamos ler agora, quando nos chama a atenção na sua obra Identidade e Serviço Social. Temos que construir a nossa identidade não permitindo que haja alienação. E isso passa efetivamente em dominar, em conhecer as três dimensões, mais uma vez repito, do serviço social, para que nos afirmemos como tal. E este é o entendimento da professora Maria Lúcia Martinelli, que o meu colega Lopes passa a fazer a leitura muito rapidamente. Bom, saber como a alienação penetrara tão fortemente no interior da categoria profissional, permitindo que o feitiço, portanto essa é uma expressão brasileira, da prática aderisse firmemente a ela, chegando a transfigurá-la, dando-lhe a condição de uma prática alienada, alienante e alienadora, enclausurada nas instituições e distanciada da luta de classes. Isso é profundo, não é? Reparem que as palavras que a professora Maria Lúcia Martinelli usa é uma profissão alienada, alienante e alienadora, enclausurada nas instituições. É o que acontece. Você vai ao Ministério do Interior. Não, aqui na área social tem a assistência social. Sim, tem. Pergunta aí, o que é que faz? É um zero à esquerda, várias vezes. Porque é um mero executor das políticas sociais e várias vezes não em função das determinações técnico-operativo, técnico-metodológico e teórico-político da profissão. É uma atuação alheia
aquilo que são os desígnios de serviço social. Nós temos muitos profissionais da área que estão em vários lugares, mas não há essa afirmação profissional porque aceitaram a alienação. Perderam a identidade profissional. E isso é grave. Quando alguém perde a identidade e alguém sem norte, vira um catavento. Vai numa escola com assistente social, chega lá amanhã, manda tira cópias, amanhã dá aula de educação moral e cívica porque eles pensam que é o seu trabalho e você chega, aceita com toda a naturalidade porque quer emprego. Mas em contrapartida, você fica um alienado. E às vezes ouvimos, aquilo que faz assistente social, qualquer um também pode fazer. Porque os que estão no local de trabalho não conseguem marcar a diferença. E se não marcam a diferença, como é que nós queremos afirmação profissional, caríssimos colegas? É impossível. É impossível. Se assim fosse, não era preciso existir um curso que formasse assistentes sociais. Então, cada um, no seu local de trabalho, onde quer que esteja, que mostre a diferença recorrendo sempre aos ensinamentos sociais, aquilo que aprende na academia. E a prática é a manha do saber fazer. E isso adquire-se nos estágios e depois no local de trabalho. Portanto, para a afirmação, apelamos que estejamos todos nós com pés bem assentes, cada um no seu respectivo local de trabalho, para que elevemos e hasteamos esta bandeira do serviço social bem mais alto, recorrendo sempre, aos ensinamentos da professora Miriam Veras, Maria Carmelita Yazbek, na página 30, 103 digo, não é? Sobre a afirmação profissional, não é? Colega Lopes, por favor. Bom, diz assim, considera-se ainda que se de um lado é a razão de conhecer a profissão, a racionalidade dialética que possibilita ao assistente social uma ação mais crítica, do outro lado é a instrumentalidade do serviço social que lhe garante a sobrevivência e lhe permite ampliar as tarefas meramente rotineiras e instrumentais para as quais ele é contratado, ao mesmo tempo que lhe possibilita uma redefinição e reconstrução crítica das demandas profissionais. Ambas as dimensões, intelectual e instrumental, devem ser norteadoras por um conjunto de valores humanos genéricos que apontem para a crítica radical e a superação do mundo burguês. Obrigado. Portanto, aí está a professora Miriam Veras, bem como a Carmelita Yazbek, nos leva à reflexão sobre a construção da identidade. Às vezes caímos no mesmismo porque temos dificuldade de construir uma perspectiva crítica que vá de acordo com o perfil do assistente social. E isso passa por um diagnóstico bastante feito, passa por uma intervenção baseada no saber fazer para depois transformar. E várias vezes perguntamos, aqui tem social sim tem, mas será que e diagnosticou bem, interviu bem e depois transformou? A mesma realidade que ele encontrou é a que também até agora ela persiste. Não há transformação. Se não há transformação, logo não houve atuação correta e concreta social. Então, uma atuação embalsamada nas três dimensões que recapitulamos, o ético-político, o teórico-metodológico e o técnico-operativo, devem ser sempre o substrato da atuação profissional do assistente social. Portanto, temos assim feito a nossa abordagem, mas não temos conclusão, porque não estamos aqui para deixar receitas, mas sim trazemos uma pergunta de reflexão, não é? E fica aqui, vai aqui a pergunta, diz o seguinte: que reflexo tem a existência ou atuação dos assistentes sociais
a construção de uma Angola equitativa e socialmente digna. Se nós existimos, que diferença é que temos feito para essa Angola que todo mundo diz que a Angola está mal, problema daqui, da acolá, questões sociais então não se fala. O que é que nós temos feito? O que é que temos que fazer para invertermos a pirâmide? Portanto, temos dito e estamos abertos para contribuições sugestões, até críticas. Né? Exatamente, para engrandecermos esta nossa abordagem. Muito obrigado. Atenção, atenção. Nós não queremos terminar. Temos algumas recomendações. Não sei se deixamos agora, mas preferencialmente fica para o fim, não é? Que entendemos serem pertinentes. E vão ficar para o fim. De momento está aberta a debate. Obrigado. Ok, colegas, muito obrigado por essa aula. O pessoal todo aqui está a dizer que é uma aula, eu concordo com o pessoal. De facto é uma aula. Algumas questões vão surgindo. A assistente social Celso dos Santos diz para deixar a live mais interativa, permita fazer algumas questões. Claro, estamos abertos. Por favor, caríssimos colegas, quem tiver alguma questão, o momento é esse. Eu, enquanto promotor e moderador, também tenho as minhas questões. Enquanto o pessoal vai escrevendo, eu já vou adiantando. E se calhar a primeira questão, começo com o Dr. Lopes. Eu gostaria de ouvir o vosso parecer, não é, sobre a questão do intercâmbio institucional. ISUP versus IS. Queria ouvir o vosso parecer sobre essas duas instituições do ponto de vista do intercâmbio, tendo em conta a natureza das duas. Certo. Bem, a pergunta foi direcionada para o colega Lopes? Tanto faz. Enquanto o colega Lopes eu tome nota, e precisamos também que os colegas que estão aí na parte técnica que facilitem as questões, coloquem para que nós, todos os colegas que estão aí do outro lado, possam tanto interagir. Intercâmbio institucional versus ISUP. Bem, cremos nós que tem havido intercâmbio, mas entendemos que é um intercâmbio ainda bastante reduzido. Deveria existir mais. Não há intercâmbio entre estudantes do IS e do ISUP, não existe, na prática não existe. Lembro-me de ter havido uma vez na altura enquanto formando, mas também foi numa matéria que nós tivemos e depois trocamos palavras. Seria oportuno que nós olhássemos para isso. E nós, quando falávamos das tertúlias, troca de experiências dos estudantes, é efetivamente com este objetivo. Para que eles saibam que existem já profissionais nesta área, trabalham na área X, fazem isso, para que tenham referências. E isso pode ajudar de que forma na troca de experiências, porque afinal de contas, às vezes as teorias é uma coisa e a prática também é outra, não é? Em função da dinâmica social. Então entendemos nós que deveria existir sim, intercâmbio entre as duas instituições de forma mais aberta, mais direta, para que algumas questões possam ser sanadas mutuamente. Não é? Ok. Já vai reforçar o colega Lopes. Dentro do intercâmbio institucional, eu vou aqui acrescer naquilo que o colega Garcia já fez menção. Entendemos que não na dimensão que deveria tanto existir este intercâmbio, porque se olharmos bem em termos de grelha curricular do ISUP e pegarmos a grelha curricular do IS, vamos aí notar de que há uma discrepância. Então, esta discrepância explica a distância que há entre as duas instituições, o que para nós é um mal. Portanto, é um mal que depois vem desembocar naquilo que é a qualidade dos profissionais. Portanto, é só vermos que hoje por hoje quase que não há debate entre o estudante, portanto, o assistente social fruto do IS, o assistente social fruto do ISUP, porque nós, no entanto, enquanto sociedade, temos a mania das grandezas, e esta mania das grandezas os acadêmicos não estão alheios. Portanto, há aqui uma, digamos, subalternização de uns para com os outros, muito por culpa, portanto, deste distanciamento entre as duas instituições que formam assistentes sociais. Muito rapidamente, acreditam que essa falta do intercâmbio está relacionado, ou seja, é um dos motivos que
que fez com que este último elenco da Associação dos Assistentes Sociais fosse constituído de maneira, digamos, separado? Ou seja, não consta nenhum estudante ou assistente social formado no IS? É uma questão bastante polêmica, não é? É uma questão bastante polêmica porque, pronto, já é um aspecto que se discute de um tempo a esta parte, de não ter havido uma lista aglutinadora em redes sociais, e eu mais uma vez repito que não importa onde a pessoa foi formada, se ela quiser um profissional que contribua significativamente para a classe, isso é o mais importante. E temos que olhar a classe nesta perspectiva, é fundamental termos essa abordagem. Se calhar as pessoas os proponentes das listas, eles têm a liberdade de formarem a sua lista. E então, se calhar, foi uma escolha do presidente, dos candidatos, não é? Cada um formou a sua staff e entendeu desta forma. Mas entendemos que poderia ser de forma diferente, e quizá nos próximos pleitos eleitorais, que os candidatos número 1 da lista, como se diz no nosso contexto, tenham a capacidade de serem aglutinadoras para que congregue todas as vontades, não é? A par desta questão da aglutinação de profissionais formados pelo IS, pelo ISUC, tanto particularmente já tive o privilégio de questionar esta questão da não participação, ou se calhar de não constar tanto um assistente social formado pelo IS na direção da associação. Mas há um aspecto muito importante que é a questão que eu tenho dito, impor-se. Nós temos um grande desafio, e eu gosto muito de falar disto, a nível dos estudantes ou a nível dos profissionais que são fruto do IS. Há um desafio que eu vou aqui referir, trabalho de casa a ser feito, que é a questão de impor-se. Porque em termos de atividades, em termos de participação, estamos porque eu também sou fruto do IS, estamos aquém das expectativas, porque sinto que a nossa participação a nível da associação ainda é diminuta, aquilo que seria a nossa dimensão. Mas isto não é razão suficiente para explicar, no entanto, a nossa ausência na direção, ou se calhar dentre as figuras lá da associação, mas num futuro próximo, quem sabe. Ok. Colegas, muito obrigado. Temos mais questões. Temos aqui a questão do assistente social Celso dos Santos Mota, que nos acompanha desde o princípio. Já mandamos nossas saudações. O colega Celso dos Santos faz a seguinte questão: qual é a vossa visão, ou qual é a visão dos nossos colegas, nesse caso os colegas que estão no painel, em relação ao conservadorismo, visto que muitos de nós se identificam com essa doutrina? Qual é a visão dos colegas que estão no painel com relação ao conservadorismo, visto que muitos de nós se identificam com essa doutrina? Ele está a falar do conservadorismo do serviço social, não é? Exatamente. Ok. Exato, uma questão bastante pertinente. O colega Celso Mota. O serviço social, na sua gênese e natureza, compreendeu duas abordagens que nos trazem os nossos teóricos, não é? Mas é bom que se diga que o serviço social em cada país é fruto do projeto sociopolítico. Portanto, a matriz política acaba por ter uma determinação bastante significativa, que é serviço social para Angola. Por exemplo, se nós olharmos para o Brasil, vamos ver que o serviço social brasileiro é materialista, não é? O fundamento social brasileiro é justamente materialista. É Karl Marx. Aliás, Karl Marx nas vestes do Lukács, não é? Porque você hoje no Brasil, você não faz social sem referência ao Lukács. É impossível. Portanto, mas isso justifica-se pelo quê? Em função da ruptura, porque conforme temos referência, no princípio, como o colega está atento, vai dar por conta que a corrente histórico-crítica, que é hoje em dia defendida pelos gurus, as vozes autoridades social no Brasil, eles acreditam digamos, numa ruptura entre o tradicionalismo social, que é a transição das ajudas para a sistematização,
e a existência do serviço social a partir do momento da profissionalização. Portanto, para a abordagem brasileira, esta ruptura, e que veio reforçada na década de 60, com o surgimento do movimento chamado reconceitualização. A reconceitualização é um movimento que veio para questionar, na América Latina, as práticas do serviço social tradicional. O que é que nós queremos sobre o Brasil? Será que é isso? Para onde vamos? Como é que temos feito? Que arsenal teórico temos a usar? Então, houve essa ruptura e surgiu a reconceitualização no Brasil. É efetivamente questionando as práticas ancestrais do serviço social. Portanto, nós somos a favor de que o serviço social, enquanto produto do capitalismo monopolista, não é, deve atrelar-se às dinâmicas sociais. Não é um abandonar aquilo que é de ontem, não, porque a história faz-se reconhecendo o de ontem, sedimentar e hoje, para o futuro, mas acima de tudo, que uma abordagem que responda às novas expectativas. Daí que, até em toda brincadeira, já alguém uma vez esteve a dizer que tal pensarmos na reconceitualização do serviço social em Angola? São questões que vão se levantando em torno do debate. Não é? Portanto, nós queremos e defendemos a perspectiva do serviço social que esteja atrelado, mais uma vez, contextualizado com a dinâmica social. E não é que deixemos, mais uma vez, aquilo que é as práticas anteriores, não, mas que exista, portanto, um hibridismo com maior incidência para a realidade atual. Ok, doutor Lopes, já há alguma questão para acrescentar? Sim, todo processo faz mal, né? Todo processo faz mal, tanto muito conservadorismo, tanto é um mal. Agora, dizer que também devemos nos despir do conservadorismo também é um mal. Então, uma percentagem de conservadorismo e uma percentagem de modernismo, tanto é este hibridismo a que nos referimos. Ok, enquanto vamos aguardando os questionamentos, o colega Caetano Mariano, na verdade, não fez uma afirmação e ele diz: se há dinheiro para as cotas, por que não há dinheiro para a investigação? Nesse caso está a se referir da associação com relação à questão investigativa dentro da Associação dos Agentes Sociais, tendo em conta o próprio contexto angolano. Né? Temos várias problemáticas que, infelizmente, até aqui não temos tido algum posicionamento da associação. Claro, tivemos agora um pequeno posicionamento com relação ao Covid-19, não é? Exato. Um comunicado um tanto quanto confuso, mas o comunicado chegou e é uma mais-valia. O que é que vocês têm a dizer sobre essa situação? Bem, eu acho que... Antes de continuar, o colega Celso disse que está feliz com a resposta. Obrigado. Mas não está feliz, por isso é uma ciência, isso é uma provocação. Não está feliz, está bem? Dizer que uma afirmação do colega, não somos pessoas indicadas para responder essa pergunta diretamente, porque não fazemos parte da direção. Ok. Da direção do IS, digo da direção da associação, mas entendemos que a investigação é uma coisa séria que exige muito dinheiro. E não podia ser a associação a sustentar isso. As parcerias. O que se apela é que existam parcerias que permitam com que hajam instituições, hajam organismos que venham a financiar estas pesquisas. Portanto, é o nosso interesse relativamente a esta questão. Exato. Ok, muito obrigado, colega Garcia. O colega Caetano Mariano fez a seguinte questão: que desafios tem a associação e os assistentes sociais para garantir a visibilidade e a afirmação da associação? Essa é a primeira questão. A segunda questão, relacionada a esta que o colega Caetano tocou, não é, do ponto de vista da visibilidade, há um aspecto que me chamou a atenção com relação aos meios de comunicação e informação
da associação. De um tempo a essa parte, conseguimos perceber que a associação deixou de usar a página do Facebook com regularidade, que por sinal é um meio de comunicação a nível da internet mais acessível, e passou a fazer comunicação via WhatsApp, e agora com a criação do site. Qual é a vossa avaliação sobre isso? Sem querer monopolizar. Bom, eu queria contribuir um pouco na desafios, questão anterior sobre a investigação. Portanto, convenhamos de que as cotas em nada se calhar simbolizam para aquilo que é a investigação. Estamos a falar de investigação. Portanto, a investigação requer um investimento muito sério e pelo número de associados e tanto pela quantidade de associados que pagam a cota, eu acho que seria ilusório olharmos para as cotas e como fonte de financiamento para a investigação. Portanto, eu falo isso porque eu sou associado, falo isso porque estou a par, não a 100%, mas a uma boa percentagem de 80% a 60% naquilo que é o pagamento de cotas dentro da associação. Portanto, quanto à questão sobre a visibilidade, não é, da associação em termos de desafios para a visibilidade da classe, nós pensamos que os primeiros passos, tanto apesar de que estamos assim a titubear em algum aspecto, mas os primeiros passos foram dados, que é a criação do website, que nós, mais uma vez, aplaudimos, louvamos. Agora é a questão mesmo da produção, porque assim, nós temos um website, nós vamos precisar partilhar informações, tanto partilhar artigos científicos, partilhar aquilo que nós produzimos enquanto profissionais e enquanto pessoas que atuam na área. O que é que nós fazemos? O que nós produzimos? Portanto, o que é que o Garcia faz como assistente social? O que é que o Lopes faz como assistente social? Em função desta produtividade, em função, no entanto, desta produção, é que vamos dar visibilidade à classe. E depois há uma provocação feita pelo colega Garcia sobre a questão do posicionamento dentro das instituições. Nós hoje, infelizmente, fomos, eu digo mesmo e reitero, substituídos pelos ADECOS. Portanto, os ADECOS chegam a ter mais visibilidade do que nós, enquanto assistentes sociais. E isto acontece por quê? Isto acontece porque nós somos passivos. Portanto, passivos no sentido de atuação. Somos passivos nas instituições, fora delas, e agimos como que indivíduos não formados. E eu digo isso muito seriamente. Precisamos, no entanto, fazer uma ruptura naquilo que é a nossa posição enquanto profissionais, e só a partir desta ruptura a que me refiro é que teremos a visibilidade, porque olhamos, quem é a associação? É um organismo. E se a associação é um organismo, está composta por entes particulares que somos nós. Enquanto nós continuarmos estes profissionais passivos, estes profissionais alienados, a associação enquanto organização que nos representa ou em que estamos representados, a sua visibilidade estará aquém das nossas expectativas. E continuaremos nesta ladainha da emancipação, da afirmação, porque continuamos sempre a esperar que terceiros façam por nós aquilo que seria feito por nós. Sim, doutor Garcia, voltando à questão, a última questão que eu coloquei, né? Exatamente. Nós, quando trazemos aqui, na perspectiva, nós falávamos uma delas, que tem a ver efetivamente em promover, ou seja, promover por atos ou omissões, não é, a imagem da ASA nas mais variadas plataformas de comunicação em massa. Então, cremos que o Facebook hoje em dia é um dos meios que, mesmo não ter dados, você consegue ter acesso. E não se concebe ter se retirado este meio que facilita muita gente, que deveria ser um instrumento de comunicação, até de posicionamento daquilo que tem sido a nossa intenção, a nossa forma de encarar questões sociais. Mas infelizmente não. Queremos aqui engrandecer a iniciativa da associação, especificamente aí o nosso amigo Carlos, não é? Pelo trabalho feito na criação do website, mas ainda cremos que muito deve ser feito para a divulgação da imagem da ASA nas suas mais variadas facetas. Aí pronto, eu acho que está o momento de convidar mesmo, colega, você vai fazer isso, vem aqui, faça isso. Preciso que haja este diálogo também às vezes. Quando as pessoas ficam
enclausuradas e nós estamos aqui e não queremos ceder, então as coisas não funcionam. E então seria bom que olhássemos para essa perspectiva, para que estejamos presentes em todo, não só em Angola, quer também a nível internacional, pelos meios de comunicação que estão ao nosso dispor. Ok, há aqui uma pequena gralha, né? O colega Caetano pediu Ok. que fizesse uma nova leitura sobre o questionamento dele. Na verdade, ele não questionou sobre a existência de dinheiro na associação, Ok. mas ele fez teve um posicionamento sobre a ausência de dinheiro nas cotas. Quer dizer, ele disse, se não há dinheiro para as cotas, quanto mais dinheiro para as investigações. Pois. Então foi uma má percepção minha. Nossa, exatamente. Também a questão foi feita lá para cima e acabou por passar. Ok. Enquanto vamos aguardando as questões, não há nenhuma questão por enquanto, vamos aguardar. Qual é a vossa avaliação sobre o último colóquio dos assistentes sociais de Angola? Em duas frases, se calhar. Bom, eu tive felizmente a sorte de participar e digamos que foi uma atividade que até agora, a parte desta que estamos a ter hoje, foi a primeira atividade que nós tivemos como classe profissional e a avaliação que eu faço é positiva do ponto de vista organizativo. Agora, do ponto de vista de produção, teceram-se lá promessas muito sérias. Promessas estas que até hoje, tanto ninguém sabe onde param. Promessas essas foram feitas a nós, enquanto classe, e calámos-nos. Esteve lá, lembro-me, a secretária de Estado para a Ação Social naquela altura, ainda era o presidente, o engenheiro José Eduardo dos Santos. E nas promessas constava uma que eu resistei muito seriamente, que era a cotização de assistentes sociais por instituições públicas e privadas. Portanto, disse-se lá naquela altura que em todas as instituições públicas e privadas, tanto o governo estabeleceria uma cota de assistentes sociais. Portanto, esta promessa agradou-nos na altura e passados pouco mais de 6 anos, portanto, esta promessa, tal como as demais promessas, morreu, portanto, a promessa morreu, e nós que ouvimos e resistamos aquilo também calámos-nos a esta questão. Mas há um ponto importante a resistir no colóquio, portanto, que são as experiências que foram partilhadas, quer do Brasil e nossas também em Angola. Deu para medir a pulsação, portanto, da nossa atuação profissional, mas foi possível também medir até que ponto nós, relativamente aos outros, agimos como assistentes sociais. Eu lembro-me que houve uma profissional do Brasil que partilhou imagens muito sensíveis e quando chegou a nossa vez, então aí a sala ficou meio dividida. Mas foi uma experiência positiva, esperamos ter experiência de gênero, tanto a breve e curto espaço de tempo. Esta é uma experiência também que estamos a ter e é com estas experiências que nós vamos, no entanto, ganhando visibilidade e, quiçá, no entanto, possamos partilhar todos destes momentos importantes. Doutor Garcia, 30 segundos. Exatamente. Eu quero primeiro parabenizar o trabalho feito pelo Dr. Samba. É preciso que se diga com a associação, não podemos esquecer do trabalho feito pelo Dr. Samba, porque ele é que começa com a comissão instaladora. Na altura, lembro-me de estarem na parte técnica o Lucas, o colega Celso, o colega Leandro, que muito fizeram para a existência hoje da associação, não é? Enquanto comissão instaladora. E foi efetivamente fruto do trabalho, dedicação e entrega do Dr. Samba para que saísse o colóquio em 2016. Foi uma grande iniciativa, está de parabéns, Dr. Samba, por tudo quanto fez enquanto presidente. Estamos gratos por isso. Daí que deixo as pastas para o colega Carlos para dar sequência, aí mesmo assim, para quem governa, não é? E então foi uma boa oportunidade, foi um momento de experiência, de aprendizado, e quiçá daqui a anos voltar a pensar nessa perspectiva, mas já com partilha de experiências, já para que aquelas conversas que tiveram em 2016 encontrem um centro social mais sólido, não é? Que dá resposta às questões sociais do país, fundamentalmente, para que lá também tenha a imagem de que não, em Angola
existem assistentes sociais de facto e não meramente de direito. Ok, muito obrigado, colega Matondo. Acabamos agora de receber um feedback do colega Josse Almeida. Ele diz que acompanha diretamente do Brasil. Ele diz, bom ver os colegas da profissão em outro país, outros contextos. Obrigado, colega, estamos juntos. Recebemos agora o feedback da colega Josefina Laura. Primeiro, parabeniza os preletores. E ela tem uma questão. Ela diz que está colocada como assistente social, tanto mais que na instituição em que ela trabalha chamam-lhe de doutora social ou assuntos sociais. Alguma vez me põe a exercer o trabalho de psicólogo, me recuso. Pergunto, o que devo fazer, porque sou a única profissional nesta área. Faço seguimento aos... Não conseguimos perceber exatamente, ela abreviou, mas ela diz faz seguimento aos PTEs ou Serviço Social de Caso, mas com muita dificuldade. Não conseguimos perceber se PT é exatamente o que é. Exatamente. Mas ainda assim, nos apegamos ao cerne da questão, que ela diz que é chamada como Doutora social ou assuntos sociais, e algumas vezes lhe é colocada a fazer trabalhos de psicólogo. Bem, é interessante, não é? É justamente essas questões que nós gostaríamos, se tivéssemos colégios ou colégios e núcleos de especialidade, essas questões são abordadas dentro dos colégios. Daí a nossa persistência, que urge a necessidade de criarmos esses colégios, porque é aí onde a troca de experiências. É aí onde as questões são partilhadas e várias experiências para melhor respondermos questões à demanda a nível concreto, não é? E tal como a colega Josefina, tem muitos colegas que se deparam com N questões, mas às vezes não têm lugar onde possam colocar para interagir. Repare, é normal que isso aconteça, porque a primeira coisa é, as pessoas que estão à volta dela desconhecem o que é serviço social e concomitantemente quem é o assistente social. Diziam os colegas da formação, o colega Belchi Vembe, que está doente, a quem mandamos rápidas melhoras, dizia ele que quem não conhece, não te conhece. Quem não conhece, não te conhece. Portanto, quem não conhece o social, dificilmente vai conhecer o assistente social. Mas poderá depois conhecê-lo fruto da sua intervenção, se ela fosse sedimentada nos parâmetros da ciência. Daí que a nossa colega, o que é que nós aconselhamos? Não temos aqui receita para a questão da colega, não é? Mas o que é que nós aconselhamos? É preciso que passa primeiro por uma atividade, por uma fase de sensibilização, onde os colegas passam a perceber quem ela é, o que é que faz, não é? Em que área específica ela atua. Agora, a atuação no centro como psicólogo não é efetivamente o seu objeto de intervenção, mas às vezes é chamado a isso, a razão pela qual ao longo da nossa formação nós temos um leque de disciplinas e uma delas é serviço social, ou seja, psicologia de desenvolvimento, psicologia social, é efetivamente para compreendermos o comportamento humano na perspectiva individual, quer também coletiva. Agora, deve procurar afirmar-se, fazer aquilo que deve fazer enquanto assistente social, ter uma perspectiva crítica daquilo que deve fazer e não ao conformismo, e que não se pode reduzir a executar papéis que nada têm a ver com a atuação profissional dela. Senão, teremos mais uma colega alienada. Ok, muito obrigado, colega Garcia. Não vou passar para... Mas tem outra questão para o colega Lopes Joaquim. Essa veio o Dr. Caetano Mariano. Está conosco desde o princípio. Exato. Dr. Caetano, bom sábado. Estamos juntos. O colega Caetano questiona o seguinte: entendam que deve ser revista a grelha curricular do curso de serviço social nas instituições que formam assistentes sociais, nesse caso o ISUP e o Instituto Superior de Serviço Social, IS. Bom, já agora muito obrigado à questão, colega Caetano, e um forte abraço sem corona. Não que seja revista grelha, mas que seja, no entanto, equiparada à grelha do ISUP, porque
Se olharmos para este nosso amigo, nosso colega, Amor Monteiro, ele traz aqui numa das suas páginas desta obra, tanto a distinção entre a grelha curricular, tanto do IS e do ISUP. Vamos encontrar ali diferença de mais ou menos 2 a 3 cadeiras, tanto, que são cadeiras muito importantes no currículo, tanto profissional. Agora, o que nós queremos é que exista diálogo entre assistentes sociais, tanto formados pelo ISUP e formados pelo IS. Portanto, não queremos que se faça uma revisão, mas que busquemos, portanto, casar, harmonizar, equiparar as duas grelhas, de modo a que tenhamos uma única grelha de formação em Angola. Ok. Muito obrigado, colega Lopes. O colega Lucas vai me dando um sinal que tem alguma questão. Mas, porém, Priorizarem estão na... Ok. O colega Celso disse que agora só falta, nesse caso, uma champanhe para celebrar o momento. O colega Josh, ok, diz que é muito interessante. Acredito que podemos dialogar sobre as diferentes experiências e compartilhar conhecimentos. É um compromisso da classe e da categoria de profissionais das ciências sociais. Colega Josh, estamos abertos. Desde já, deixa algum feedback no off e já agendamos uma troca de experiência Angola e Brasil. Colega Lucas, Exato. pode dar a sua... Tem direito à palavra. Mas antes sem que cortar o colega. Sim. Relativamente à questão da grelha. Sim, da grelha. Da grelha curricular. As grelhas são mutáveis. Aliás, os PDIs, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, traz uma abordagem quanto a isso. As grelhas são mudadas e depois envia-se para o ensino superior para a conformação, mas desde que primeiro responde uma geração. Em 5 a 5 anos, podem sim serem revistas para que atendam às necessidades reais da localidade. Daí que nós estávamos a dizer que, por exemplo, a necessidade no perfil de saída do curso, nós sugerimos a criação de especialidades. Certamente que isso vai exigir uma alteração da grelha curricular. Vai exigir, certamente. Não é? Atendendo à nossa realidade. Portanto, eu acho que, por exemplo, hoje em dia, o ICE tem falta de uma cadeira, a nossa perspectiva. O ICE deveria ter uma cadeira, não só designação, mas que abordasse aspectos relacionados com a organização do Estado. Quiçá, por exemplo, a administração pública, a administração central, local, periférica e indireta. Tudo isso é bastante pertinente para melhor compreender a organização do Estado. Esta cadeira no ICE não tem. São direitos não de cadeira. Direito do trabalho não dá elementos quanto a isso. E então entendemos que a mutabilidade da grelha deve corresponder sempre às dinâmicas sociais. Porque isso é fundamental. Porque senão estaremos aí numa grelha de anos 70 e que às vezes não correspondam às expectativas atuais. É nossa humilde opinião. Ok, obrigado, colega Garcia. Temos agora o feedback da colega Luísa Cristóvão. Boa noite. Okay, chegou de maneira tardia, vai ter que ver a reposição. A colega Luísa diz, saudações coronais, caríssimo colega. Obrigado. E parabeniza pela iniciativa e diz que fica feliz por ainda viver e ver este gesto que partilha. Ok. Fica feliz por ver esse evento. E ela diz o velho ditado, pelo suor do seu rosto comerás. Olhando ao facto de que 70% dos assistentes sociais, nesse caso, não há inquérito do primeiro grupo de assistentes sociais do IS, não trabalha. Fiquei sem perceber, o texto também é confuso. Pelo princípio da alteridade, o homem jamais se desenvolverá em si, somente no encontro com o outro. Ok, acho que deu para perceber. Aproveitando as suas experiências, o que está na base? Sugestões para o autoempreendedorismo. Na verdade, acho que ela fez uma... A questão dela está relacionada com a questão dos empregos, da classe e alternativas para sair dessa situação do desemprego, né? Exatamente. Muito rapidamente, quem responde, colega Lopes. Colega Lopes, tens 30 segundos porque estamos a ficar sem... Colega Luísa, boa noite, forte abraço. Dizer que a ousadia, tanto ousadia, porque enquanto profissionais isso não é suficiente.
estamos numa sociedade muito dinâmica. E a sociedade dinâmica, que é a sociedade angolana, tem também enormes oportunidades. Entanto, se aproveitarmos estas oportunidades sem, no entanto, nos prostituirmos, não é? Nós temos um terreno muito fértil. Tanto a Ousadia falou muito bem do empreendedorismo social. Por exemplo, que tal abrir uma consultoria social? Que tal abraçarmos um projeto, por exemplo, que alguém está a criar, algures também em Angola, que não vamos aqui avançar? Então, ousadia é a palavra-chave para responder a esta questão da empregabilidade. Ok. Colega Lucas, estamos a ficar sem tempo, estamos mesmo em cima. E agora que o pessoal vai entrando, para ficar nos complicados gerir essa situação. Colega Lucas, rapidamente, colega Garcia vai responder em segundos. Em primeiro lugar, quero parabenizar os dois colegas, Dr. Matona e Dr. Lopes, pela coragem e a firmeza de ter a ousadia de nos trazer um tema pertinente. Obrigado. Visto que é a primeira live, se assim posso dizer, live, é um grupo de ciências sociais, Exato. levar em direto para a Angola e não só ao mundo, até o Brasil está acompanhando. A minha primeira questão está relacionada que durante o mês passado houve uma divulgação e promoção desta live, em que alguns agentes sociais foram fazer a mesma divulgação e promoção com o intuito de fazer com que as pessoas, no dia 4, que é hoje, de julho, estivessem diretamente, passando, e ao mesmo tempo é um momento histórico. Mas para um lado, eu fui notando a ausência da associação dos agentes sociais no que concerne à divulgação e à promoção. E agora me pergunto, será que existe uma ruptura entre os agentes sociais associados e aqueles agentes sociais que não são associados? Essa é a minha pergunta. É uma questão bastante também, mas digna de resposta, né? Repara, nós queremos que a comunicação foi feita, a intenção é meramente partilhar experiências, refletir em torno das questões que nos parecem candentes para o bem da classe. Essa é a nossa missão, sem interesses inconfessos, porque não existem. E então publicou-se já há 4 semanas ou mais, e ficamos surpresos também por não vermos aqui a organização que estivesse conectado, mas que eventualmente não tenham tido informações, porque nós não enviamos qualquer documento formal para o efeito. Auguramos nós que nas próximas vezes possam estar conectados. Não existe ruptura e não sabemos explicar exatamente o que terá ocorrido, mas vamos fazer a fé que nas próximas vezes estejam conectados, porque isso é meramente uma reflexão de todos nós para o bem da classe. Obrigado. Ok, muito obrigado, colega Garcia. O tempo nos aperta. O colega Jorge volta a entrar e diz: a questão da empregabilidade é estrutural, ao meu ver. Okay. E acrescenta o que também se repete em outras profissões. Exato. Acho importante olhar por esse ângulo, mas também precisamos lutar mais por mais espaços ocupacionais. Exato. O colega Caetano diz que é verdade, com relação à questão do colega Lucas. Colega Lucas, essa afirmação não é verdadeira. Foi falada no grupo da associação. Estava conectado o colega Amor Monteiro. Por acaso, o grupo da associação é extenso e só teve o colega Amor Monteiro. E vimos também a colega Indira, penso que entrou depois. Mas eu acho que está respondido. Colega Lucas, mais alguma questão? Não. O tempo não perdoa. Ok, a colega Luiz acho que vai escrevendo alguma coisa. Colega Celso Padiante, eu tive a ousadia de partilhar o link na página da associação, porque ainda assim são dos gestores, eu sei que se calhar isso pode cair mal, mas foi pelas melhores intenções. E acho que estamos terminados, não vejo mais nenhuma questão. Colegas, alguma questão a acrescentar? Sim. Quanto à questão da partilha, há uma questão que a mim diz muito, que é a questão da homogeneidade. Enquanto classe, precisamos caminhar assim juntos e homogêneos, porque eu particularmente senti que alguns colegas foram ignorando tanto o post que fazia menção ao live, e que se partilhássemos, se calhar em massa, o impacto teria sido outro, já que estamos todos no mesmo barco a discutir sobre emancipação, visibilidade. Portanto, este é mais um momento que nos garante visibilidade, e se fôssemos todos partilhar, tanto
o post, teríamos um impacto. Mas, como disse muito bem o colega Garcia, nos próximos tempos devemos fazer melhor. Aqui ninguém está tanto fora da associação, como podem ver, somos todos associados. Exatamente. Então, se somos associados, uns já inscritos, outros por se inscrever, portanto, nós estamos à margem da associação. Se calhar temos uma situação de não termos inscrito, mas são iniciativas que estão sendo tomadas, estas e outras, precisamos abraçar. Ok, colegas, vamos tentar dar pelo menos mais 2 questões. Vamos dar aí um minuto, mais um minuto, para ver se conseguimos entrar mais com relação a alguma questão. Tem uma questão aí? Eu particularmente acho que as minhas também esgotaram, mas não tenho... Sim, posso dar uma? Sim, colega Sim. Lucas. É assim, na verdade, eu pessoalmente faço parte da primeira geração dos formados no IS e durante a nossa formação fomos notando algumas atitudes e comportamentos que de lá para cá têm sentido, que têm se repetido. Na vossa visão, como proletores, trouxeram um tema muito pertinente. Eu sinto que só será possível, na verdade, se a gente quer atingir mesmo o objetivo e fazer sentido a nossa profissão, se na verdade a classe estiver unida. Só unido é que somos mais fortes e somos capazes de ultrapassar qualquer obstáculo. Mas, ao meu ver, tem-se notado que existe um distanciamento entre os assistentes sociais formados no ISUP e aqueles que são formados no IS. E que, de certa forma, esta visão, esse espírito, não vai nos ajudar a caminhar junto e atingir os objetivos comuns. O que é necessário para que possamos caminhar junto, tanto o IS, tanto o ISUP? Essa questão, não? Exatamente. Bem, esta Muito questão rapidamente, 20 segundos. esta questão já tem sido respondida e nós, nas perspectivas da Associação dos Centros Angolanos, já falávamos da necessidade de inclusão. Inclusão para que não haja, porque eu sou formado no Brasil, sou formado em Portugal, sou formado no ISUP, sou formado no IS. O importante é que cada um de nós contribua significativamente para o engrandecimento da profissão. Portanto, isso depende também de cada um e da forma como nós encaramos a construção da identidade em Angola. Deve ser uma preocupação de todos nós. Daí que nós trazemos também, não se chama de recomendações ou notas finais, mas trazemos aqui 5 aspectos que entendemos são pertinentes. O primeiro para dizer, todos os assistentes sociais que estão a nos acompanhar e não só, devem procederem às suas inscrições junto da associação. Portanto, apelamos às associações em Angola, todos nós temos a obrigação de nos inscrevermos na associação, porque só unidos somos mais fortes, como colocava a pergunta o colega Lucas. Ainda outro aspecto, que cada um de nós reflita da profissão, ou seja, reflita o que tem feito para a inversão do atual quadro em Angola. É preciso que cada um de nós tenha atenção a esse aspecto. Em que eu tenho contribuído para a emancipação, para a afirmação da profissão? Deve ser uma pergunta que cada um deve fazer diariamente se queremos construir uma Angola melhor com o trabalho dos assistentes sociais. E ainda para terminar, que todos nós estejamos disponíveis na edificação da nossa profissão, já dissemos. Em termos de recomendação mesmo, dada a necessidade de conhecermos mais sobre o serviço social em Angola, somos da opinião que a obra de Amor Monteiro seja uma obra de uso obrigatório no ensino do serviço social em Angola. Há quem perguntar por quê? Mas por quê? Porque é uma obra que fala sobre isso em Angola. É só isso. Pouco ou quase se sabe sobre a nossa realidade, porque nada tínhamos escrito. Porém, temos aqui a obra. Agradecer e parabenizar o colega Amor Monteiro pelo lindo trabalho, um livro riquíssimo. Tivemos o projeto de ler e reler, bastante rico este livro. E então, solicitamos, colegas, que todos nós devemos ter este livro para sabermos mais e deve ser de uso obrigatório no ensino do serviço social em Angola. E, finalmente, queremos aqui deixar o site da associação, não é? Da associação, colegas, tomem nota,
Já temos essa ferramenta, permita que nós tenhamos em conta isso, o website, que é o www.asangola, ou seja, AASANGOLA, como se fosse asa e depois Angola, não é? Ponto, Wixsite, ou seja, WIX site, tudo junto, .com/asa, não é? Então, temos aqui esta imagem, os colegas conseguem lá visualizar, tirem foto por favor. Podemos entrar neste site e para sabermos mais sobre o serviço social em Angola, não é? E mais uma vez, parabéns à nossa associação. Ok, vão surgir questões, mas infelizmente não vamos mesmo poder responder. Certo. Entrou agora o professor Adelino Javela. Oh, Saudações, professor. muito obrigado. O colega Jossi pede o link do livro do Dr. Amor Monteiro. Colega Jossi, vamos ver com o Dr. Amor, não sei, mas é da Cortez Editora, acredito que no Brasil. É da Cortez Editora. Mostra só, colega, para colega Jossi. Aproxima mais. Ok. Acredito que o livro deve estar disponível no Brasil. Colega Hugo diz para mandar um link no grupo, por favor. O link do livro, não sei. Vamos entrar em contato com o Dr. Monteiro. Há um colega que acabou de entrar agora, jeito final, ele diz que qual é o parecer dos colegas relativamente ao programa de transferências sociais monetárias? Conta, já se falou disso. Exatamente. Em curso. E o colega questiona, é possível que seja um caso de sucesso ou um mero assistencialismo? Só em 2 palavras, sim ou não? Colega Garcia. A Boris Bukwenda é muito provocante porque do ponto de vista qualitativo, pouco ou nada trouxe esta política. Portanto, não passa uma política paliativa e entendemos nós meramente política e não corresponde às expectativas sociais para a mudança de paradigma das famílias vulneráveis. E, aliás, é bom que se diga que há critérios que foram usados para as qualidades dos municípios que não correspondem em verdade, porque conhecem-se municípios mais vulneráveis em relação às que beneficiaram, primeira coisa. Segundo aspecto, o valor disponibilizado, o formato em si do projeto, dessa política social, entendemos nós que é meramente paliativa e a política mais que social. Ok. Estamos terminados mesmo, vamos ter que fechar, mas antes, uma última questão minha. Falou-se do Dr. Pupo no princípio, não é? Eu gostaria de ouvir do colega Garcia ou do colega Lopes para falar de 3 professores que nós achamos foram determinantes. Estou a falar concretamente dos colegas formados no INSE, não é? Dr. Pupo, doutora Mercedes e doutor Orlando. Gostaria que o colega Matondo classificasse essas pessoas em 3 palavras apenas, uma para cada um. Bem, eu acho que enquanto professor, não sentir-me atraído a ouvir um dos meus alunos citar em 3 professores, não incluir a mim naquela lista, né? Portanto, é um pouco difícil. Primeiro, queremos agradecer a todos os professores que ao longo da formação, desde 2013 que saímos da academia, que contribuíram significativamente. Agora, permita não responder diretamente à sua questão, mas que entendemos nós que é uma homenagem de mérito ao professor Pupo Sintra. Foi um professor cubano de feliz memória que muito fez para o social em Angola, que se diga especificamente para o IS, e estamos conhecendo o seu falecimento há 2 anos. As nossas condolências e inclinamos-nos diante da memória desta pessoa e dizer que os ensinamentos desse professor estão em nós e não só dele, de todos quanto contribuíram para a construção desses profissionais que hoje somos. Ok. Caríssimos colegas, vamos ter que terminar. Certo. Sem, no entanto, tentar clarificar algumas questões. A primeira é que essa atividade foi realizada por pessoas singulares. Nós não estamos aqui a representar nenhuma instituição, apenas é um grupo de profissionais que aproveitou,
não é? A vantagem é ter acesso aos meios tecnológicos, tirar proveito desses serviços que nós pagamos. Então decidimos nos unir e criar essa atividade. Segundo, daqui a alguns dias, se calhar, vamos seguir para mais uma atividade do gênero. De 15 dias. 15 dias. É importante que fique claro que hoje tivemos que fazer uma abordagem geral, não é? E daqui a 15 dias, então, vamos fazer uma abordagem mais específica, concretamente falando de áreas específicas de atuação. Penso que o debate daqui a 15 dias vai estar relacionado com a questão da educação, serviço social e educação. Vamos depois, em tempo oportuno, publicar sobre este tema. E desde já agradecer aos colegas que nos acompanharam desde o princípio, o colega Celso Mota, o colega Hugo, o colega Caetano Mariano, a colega Luísa, o professor Javela, o colega... são muitos, agora fica difícil. Todos, a colega Cristina Lara Lopes, fica difícil agora, mas o importante é que participaram. Dizer que essa live tecnicamente foi garantida pelo colega Elindo Anel e o colega Lucas Cachipia. Colegas, estamos juntos. Até a próxima oportunidade. Despeçam-se do pessoal. Obrigado, estamos juntos. Até a próxima. Ok. Coisa boa não dura. Não vai. Saímos. Sai, já não.